Tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de assistência de enfermagem nas doenças hematológicas, hoje vamos falar sobre a hemocromatose, a leucemia e a hemofilia. A hemocromatose é uma doença hereditária, também genética, da população caucasiana. É uma doença autossômica recessiva, com a mutação do gene HFE. Trata-se de uma predisposição para absorção excessiva relacionada ao ferro na alimentação. Ocorrem alterações no fígado, no pâncreas, no sistema cardiovascular, pode levar a óbito por cirrose, hepatocarcinoma, insuficiência cardíaca ou diabetes. A hemocromatose causa alterações relacionadas principalmente nas glândulas pelo mau funcionamento e problemas na produção hormonal. No coração, causa insuficiência cardíaca. No pâncreas, pode levar ao diabetes, principalmente ao diabetes tipo 2. No fígado, pode causar cirrose e até hepatocarcinoma. Alguns sinais e sintomas são presentes em pacientes com hemocromatose: dores articulares, fadiga, dor abdominal, impotência, amenorreia, depressão, perda de peso, queda de cabelo, arritmias, diabetes e hepatopatias. Alguns cuidados têm que ressaltar em pacientes com hemocromatose. Um deles relacionado à alimentação, que tem que ser com alimentos que são pobres em nutrientes relacionados ao ferro, e também não está associado à ingestão de vitamina C. O tratamento, nós temos tratamentos específicos. O primeiro é a flebotomia, em que ocorre o deslocamento do ferro depositados nos tecidos para a formação de novas moléculas de hemoglobina. Então, até que não haja mais o excesso, no início do tratamento, é definido como uma ferritina sérica menor ou igual a 20 nanograma por mililitro e o hematócrito menor que 35%. Ocorre também, para esse tratamento, nós podemos utilizar a quelação, utilizando os medicamentos endovenosos, orais e subcutâneos. Então, o principal medicamento que é utilizado para o tratamento é a desferrioxamina, que é uma medicação utilizada por bomba de difusão. Ele tem que correr lentamente, entre 8 a 12 horas, que vai fazer com que ocorra a retirada do excesso de ferro do organismo. Essa medicação nós temos também por via subcutânea. Um outro medicamento que ele é utilizado é o medicamento oral. Nós temos dois medicamentos importantes, que é o defirriprone e o deferraxirox, que é utilizado em doses de 500 ml, que é distribuído e administrado em torno de duas, dependendo em relação ao fator coagulante, que está em desequilíbrio, é administrado em torno de 500 ml a 1 grama por dia. E essas doses precisam ser contínuas a cada 15 dias. Faz um novo exame para verificar o nível de ferritina no organismo e avalia se há necessidade de nova dose, como se fosse uma dose de ataque para esse paciente. A assistência de enfermagem é realmente orientar sobre não ingerir medicamentos, e também alimentos ricos em ferro, e justamente associado à vitamina C, não consumir bebida alcoólica, cuidados na flebotomia, cuidados na administração medicamentosa com bomba de infusão e o alívio à dor. Uma outra doença que nós vamos ressaltar agora é a hemofilia, que é um distúrbio genético, hereditário, que afeta a coagulação sanguínea. É a nossa coagulação sanguínea, nós temos proteínas denominadas fatores de coagulação, que ajudam justamente a interromper a hemorragia quando ocorre o rompimento desses vasos sanguíneos. Nós temos fatores do 1 ao 13, e quando ocorre esse rompimento dos vasos, pacientes com hemofilia não têm justamente
o funcionamento correto dessa cascata de coagulação, não impedindo que ocorra hemorragia naquele momento. Nós temos aqui a demonstração de coagulação normal, relacionada ao nível de plaquetas, de glóbulos vermelhos. No segunda imagem, nós temos lá um exemplo quando ocorre algum tipo de hemorragia, o níveis ali relacionado a plaquetas, não ocorre ali a coagulação em pacientes com hemofilia. Nós temos também, na terceira imagem, quando há reposição de fatores anti-hemofilia, aí ocorre a ativação das plaquetas junto com a fibrina, que vai ocorrer justamente a impedir que essa hemorragia evolua para um grau mais severo. Então, ocorre ali a ativação dessa cascata de coagulação para impedir justamente uma hemorragia mais severa. Por se tratar de um fator genético, nós vamos falar um pouquinho sobre essa herança genética, né, e as possibilidades de envolver a hemofilia. Então, mãe normal e pai com hemofilia, todas as filhas serão portadoras do gene e todos os filhos serão normais. Mãe portadora e pai normal, cada gravidez tem a chance de 25% em resultar de uma filha normal e 25% em uma filha portadora do gene. 25% resulta em um filho normal e 25% em um filho com hemofilia. Mãe portadora e pai hemofílico, cada gravidez tem chance de 25% em resultar em uma filha normal e em uma filha com hemofilia, que resulta em torno de 25 a 25% em um filho com hemofilia. Mãe hemofílica e pai hemofílico, todos nascerão com hemofilia. Nesse caso aqui é um caso mais raro. Pai hemofílico, mãe hemofílica e pai normal, todas as filhas serão portadoras do gene e todos os filhos serão hemofílicos. Então, essa é o quadro relacionado à herança genética para a predisposição da hemofilia. A classificação e o tratamento. É importante ressaltar que a hemofilia é classificada como grave, moderada e leve, de acordo com a quantidade do fator faltante de coagulação. A hemofilia não tem cura, mas ele tem tratamento para ter uma qualidade de vida. Então, nós temos lá desde a reposição intravenosa, do concentrado, do fator deficiente, a demanda e o profilático necessário para paciente com hemofílico. O concentrado, nós temos concentrado em pó, que é diluído em água destilada para aplicação. Os derivados do plasma, feitos a partir do sangue humano de doadores de sangue, e outros são os fatores recombinantes feitos em laboratórios. Então, nós temos aqui a classificação leve, moderada e grave. Temos as características clínicas para isso. Então, a leve, a hemorragia secundária, a traumas e cirurgias. Na moderada, ocorre hemorragia secundária em pequenos traumas, hemartrose, espontâneas e poucas frequência. E na grave, sangramentos espontâneos desde a infância, hemartrose, espontâneas frequentes, em torno ali da incidência de 70% a 50%. Então, vai depender muito em relacionado ao fator de coagulação. E esse paciente tem que ser acompanhado e avaliado constantemente. Então, nós temos aqui, em relação às características do sangramento em hemofilia, né, da gravidade, características dos exemplos. Da gravidade, sangramento leve, nós temos alguns sinais e sintomas evidentes, que é a hemorragia, embora a presença dessa não comprometa a realização das atividades rotineiras, então ele tem a vida normal, né, ele tem alguns pequenos sangramentos, ou gengivais, né, da mucosa, mas ele consegue ter as atividades dele na vida de vida normal. Sangramento moderado, pode ocorrer hemorragia que dificulta a realização dessas atividades rotineiras, que está lá inclusa a epistaxe, sangramentos da parte mole e cortes superficiais, a gengivorragia,
e sangramento associado à extração dentária. Pode ocorrer hemartrose aguda, hematura, com duração superior a 48 horas. O sangramento grave pode ocorrer que implica justamente risco de morte, né, ou perda de um membro ou órgão de uma função importante. Então, nós temos lá o sangramento do sistema nervoso central, tóraco-abdominal, da região gastrointestinal, hemorragia intraocular, né, hemorragia decorrente de algum trauma grave, hemartrose. Então, esse paciente hemofílico, o ideal é que ele esteja identificado através de uma pulseirinha, falando que ele é hemofílico, justamente para, na hora que ele chega no atendimento, desde de urgência e emergência, dentro de uma unidade básica, ele precisa ser identificado como paciente portador de hemofilia, justamente para poder facilitar e agilizar o atendimento desse paciente. Então, o Sistema Único de Saúde disponibiliza o tratamento para o paciente hemofílico e nós temos aí uma data relacionada ao Dia Internacional da Hemofilia. Todos os medicamentos são disponibilizados pelo sistema de saúde. Nós temos alguns protocolos de atendimento para esse paciente, desde a criança até a fase adulta e idoso. Agora nós temos uma questão norteadora. Eu gostaria que vocês olhassem essa questão norteadora, okay, e respondessem. Em uma consulta de enfermagem, um portador de hemofilia, ao ser atendido na unidade de pronto atendimento, solicitou informações sobre a patologia. Conforme o conteúdo teórico, marque a afirmativa correta para informar o paciente sobre a doença. Então, qual é a alternativa aqui que vocês escolhem para informar esse paciente, né, até a família, sobre a doença? Alternativa A: doença autoimune que agride os leucócitos, destrói o sistema imunológico, propiciando as infecções oportunistas. Alternativa B: doença de caráter genético que atinge o sexo masculino e provoca a formação de trombos, podendo ocasionar microinfartos, principalmente no sistema nervoso central. Alternativa C: doença causada pela deformação das hemácias, em forma de foice que se acumula nos vasos e ocasiona dores articulares intensas. Alternativa D: doença de origem genética relacionada à deficiência do fator 1 ou 13 de coagulação que pode provocar sangramentos espontâneos ou traumáticos. E a E: doença do cromossomo X, conhecida como anemia do Mediterrâneo, caracterizada pela disfunção da síntese de ferritina. Vamos lá? Conseguem analisar qual a resposta correta? Então, a resposta correta é a resposta D. Então, é a doença de origem genética relacionada à deficiência do fator 1 ou até o fator 13 de coagulação que pode provocar sangramentos espontâneos ou traumáticos. A assistência de enfermagem vai de acordo com os sinais e sintomas desse paciente, que tem que ser avaliado diariamente, tanto dentro do ambiente hospitalar, até mesmo dentro das orientações relacionadas dentro da atenção primária, na unidade básica de saúde. Uma outra doença que nós vamos ressaltar agora é a leucemia. Então, ela é dividida em duas categorias, que é a mieloide e a linfóide. Nós temos a leucemia crônica, quando essa divisão é mais lenta, e nós temos a leucemia aguda, quando a velocidade é mais rápida. Então, o que é essa doença? É uma doença maligna dos glóbulos brancos, que são os leucócitos, de origem, de maioria das vezes, não conhecida. Os principais sintomas decorrentes do acúmulo dessas células na medula óssea, prejudicando ou impedindo a produção dos glóbulos vermelhos, causando anemia, dos glóbulos brancos causando infecções e das plaquetas causando hemorragias. A doença pode progredir, né, exigindo com isso que o tratamento seja iniciado logo, o mais precoce possível, principalmente relacionado ao diagnóstico e à classificação da leucemia. Alguns fatores
são associados para essa alteração, a alteração genética adquirida, a exposição a produtos químicos, principalmente derivados de benzeno. Alguns estudos trazem que eles podem propiciar o aparecimento da leucemia. Por exemplo, indústrias, produtos utilizados em indústrias petroquímicas, fábricas de produtos químicos como cola, tinta, entre outros. O tratamento prévio com a quimioterapia ou radioterapia ajuda muito em relação à reabilitação e à qualidade de vida desse paciente. Nesse caso, né, ocorre também a exposição da radiação ionizante, né, como observado em sobreviventes da bomba atômica e vazamento nuclear, que é um outro tipo de tratamento. Tá? Essa exposição a níveis mais baixos de radiação, como acontece em raio-x ou tomografia, não é um fator predisponente bem definido. Algumas doenças relacionadas ao sangue, como o mielodisplasia e a neoplasia mieloprofilática proliferativas também são fatores desencadeantes, né, e causadores. Alguns sinais e sintomas relacionados à leucemia. Primeiro lá, relacionado aos sintomas gerais, febre, perda de peso, infecção recorrente. Relacionado ao sistema respiratório, nós temos a falta de ar e o cansaço fácil, fácil em relação às atividades, a fraqueza muscular, as dores nas articulações e ossos. Psicológico também nós temos a astenia, a perda de apetite, aumento dos linfonódulos, aumento do baço do fígado, justamente porque ocorre a descompensação, né? O fígado e o baço precisam compensar em relação lá à produção de glóbulos brancos. E a pele, suores noturnos, sangramentos fáceis, manchas roxas, petecas aparecem pelo corpo. O tratamento está relacionado com a quimioterapia, a imunoterapia, radioterapia, o transplante de medula óssea ou associação de diferentes tratamentos. A poliquimioterapia também é muito utilizada, justamente para ter reabilitação e tratamento desse paciente. Alguns medicamentos são utilizados para o controle da dor e os cuidados paliativos em pacientes em fase terminal também utiliza-se como tratamento. A trombocitopenias é uma outra, são decorrentes da diminuição da produção, né, pela medula óssea, que aumento da destruição e de outras causas, como o sequestro esplênico, a plaquetopenia. Ela também pode ser uma doença também ocasionada também como consequência da leucemia e também um fator de coagulação e também relacionada ao fator de coagulação. São alterações hereditárias ou adquiridas de função plaquetária. Essas plaquetas estão ali em números normais, mas por causa das alterações funcionais e estruturais, ocorre o sistema relacionado ao fator de coagulação não desempenha corretamente sua função. E ocorre o que? Não ocorre adesão à agregação plaquetária na formação do tampão plaquetário, provocando tendência hemorrágica. Então, nós temos aqui uma figura que traz em relação a esse tampão plaquetário, né, para justamente impedir a hemorragia relacionada às plaquetas. E quando há deficiência dessas plaquetas por causa da trombocitopenia, pode ocorrer ali a hemorragia até hematomas e aparecimento de petequias. Então, a trombocitopatias hereditárias, nós temos a trombastemia de Glanz, que é a deficiência da glicoproteína, né, 2B e 3A. Nós temos a síndrome de Bernard-Soulier, que é a deficiência da glicoproteína IB e 6X, e a doença do estoque plaquetário também está associada a essas doenças hereditárias da trombocitopatias. Nós temos também os defeitos do mecanismo
secretor relacionado justamente à agregação plaquetária. As trombocitopatias adquiridas, né, elas são induzidas por drogas, como a heparina, os sais de ouro e a quinidina. A doença do estoque plaquetário adquirida, além disso, doenças renais, podem ser consequências dessas trombocitopatias adquiridas, doenças hepáticas e paraproteinemias. Doenças mieloprofiláticas podem levar justamente a leucemias agudas. E a assistência de enfermagem está vinculada aos sinais e sintomas daquele paciente, justamente para promover o diagnóstico de enfermagem, os cuidados de enfermagem necessários para qualidade de vida, reabilitação e até mesmo os cuidados paliativos para os pacientes. Essa foi a referência que foi utilizada e até a próxima.